A Polícia Federal está para fechar 3 delações no caso aí em que o Bolsonaro impediu os petistas de votarem no segundo turno das eleições de 2022. Uma das delações possivelmente é do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Outra das delações aí, segundo uma das matérias do Globo, pode ser de alguém que não está preso. E todos indicam aí que deve ser o Anderson Torres. E tem uma terceira delação premiada. Talvez a delação de quem não está preso seja da secretária do Anderson Torres ou da secretária do Silvinei Vasquez, porque as duas fizeram ali uma delação sem prêmios. Só que como as duas não cometeram crimes ali, ou pelo menos não foi divulgado aí algum crime delas, não parece que elas fariam uma delação premiada, e sim seria uma testemunha de acusação. Bateu o desespero no bolsonarismo porque muitos estavam ali com Bolsonaro na tentativa de golpe e outros são cúmplices do Silvinei e do bolsonarismo em outros crimes. E esse pessoal está desesperado. Então, 17 senadores bolsonaristas pediram para o Alexandre de Moraes o seguinte: olha, podemos ir para a prisão visitar o Silvinei Vasquez, a gente precisa conversar com eles no tete a tete, só a gente, sem gravação, sem nada, a gente não quer nem levar celular, Alexandre, a gente quer falar com ele. Olha, não é nem por meio de advogados, falar cara a cara. Pois bem, demorou um tempinho, mas o Alexandre de Moraes autorizou. Então 17 bolsonaristas vão aí para a prisão para visitar o Silvinei Vasquez. O Alexandre de Moraes disse que eles podem ir em grupo de no máximo 3 senadores, nenhum assessor, ninguém mais que não sejam os senadores vai poder entrar no complexo prisional. Não é só entrar na sala de onde eles vão falar, não. Em todo o complexo prisional, só os senadores, nem os advogados dos senadores, nada. Vocês entram e visitam lá o prisioneiro. 3 por vez, no máximo. E vocês vão poder fazer o agendamento aí direto com a unidade prisional. Eu vou dar aqui o nome dos senadores desesperados. E aí você pode saber, essa é uma lista aí de suspeitos. É de gente que acha que vai ser delatada ou que sabe que vai ser delatada. Por quê? Porque o Silvinei Vasquez, ele tá para pegar penas aí que passam dos 50 anos de prisão. Ele já está preso e não tem nenhuma expectativa dele ser solto. O Silvinei Vasquez, ele diz que emagreceu 10 quilos na prisão. Mas o Anderson Torres também falou que emagreceu 12 quilos e saiu bem gordinho, viu? O cara dele estava bem rechonchuda quando ele saiu da prisão. Não parecia aquela pessoa que emagreceu e você via ele e aí em comparação com meses antes a pessoa estava assim, parece uma caveira. Não, estava bem assim, aparentemente com o mesmo peso, pelo menos de rosto, né? Pois bem, o Silvinei Vasquez também lá da prisão, tá com tempo de sobra, ele resolveu fazer o teste da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí ele tem uma vantagem contra os outros aí concorrentes que tentam fazer a prova, o exame da Ordem dos Advogados, que é, ele tem tempo de sobra para estudar. Ele está na prisão, ele tem comida, água, roupa lavada, tudo aí ele tem ao seu dispor, é só pegar o livro e estudar, nada mais. Pois bem, ele não passou. O cara preso há 6 meses, teve um tempão para estudar e não passou. É uma coisa, é cada uma, viu? Esses bolsonaristas são muito burros, pô. Pô, cara, isso porque esse cara foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, ele já entende de lei. Não conseguiu passar no exame, aí é fogo. Se uma pessoa que acabou de se formar não passa, ou alguém que tá meio enferrujado aí no direito não passa, é uma coisa. Agora, quem teve 6 meses sem fazer nada, só para estudar, e ainda com experiência aí de anos como policial rodoviária federal e na direção da corporação, não consegue nem passar, aí é fogo, hein? Aí é fogo. E aí, o que acontece? O desespero dos bolsonaristas está com essa possível delação do Silvinei, eles vão, não tenha dúvida, a primeira pergunta vai ser se ele delatou, ou se ele vai delatar, ou se ele está querendo fechar a delação, ou se ele está pensando em delação. A segunda pergunta vai ser se ele sabe quem é que está delatando, que os senadores vão fazer para ele. Só que tem um outro que está causando pânico aí nos bolsonaristas, que é o Felipe Martins. Felipe Martins está preso faz 4 meses. E o Eduardo Bolsonaro passou a fazer uma campanha diária, ele e o Weingarten, para dizer que ele é um preso político e que ele tem que ser solto quanto antes. Felipe Martins foi quem escreveu a minuta golpista. Tá? Uma das minutas golpistas foi escrita por ele, de acordo aí com a Polícia Federal, não sou eu falando. Então eu vou aqui a lista dos senadores aí. Lista de suspeitos que vão lá perguntar para o Silvinei Vasquez: você vai me delatar também ou não? Vamos lá. 1. Damares Alves. É claro, né? 2. Eduardo Girão dos piores aí. 3. Espiridião Amin.
Aí, Isalci Lucas. Esse Isalci Lucas, eu lembro que na época da CPI da Covid, ele fingia que era contra o Bolsonaro, ele era do PSDB, mas eu já vi ele amaciando o Bolsonaro. Eu lembro que teve um dia que a esquerda toda ficou compartilhando lá um corte dele falando, ó, esse cara tá indo pra cima do Bolsonaro. Eu não compartilhei não, falei, esse cara é bolsominion. Tá aí, mudou pro PL, fez campanha pro Bolsonaro, tá aí. Vamos lá. Aí outro, Zequinha Marinho. Aí, Jaime Bagatoli, Rogério Marinho, Ciro Nogueira, Sérgio Moro, Luiz Carlos Renzi, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Jorge Seif, Plínio Valério, Cleitinho, Hamilton Mourão e Magno Malta. Esses são aí os que vão provavelmente ali já chegar no Silvinei, peguei ele por aqui e falar, ó, não me delata, Silvinei, não me delata. Ó, imagina, o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, o Silvinei Vasquez foi aí diretor da Polícia Rodoviária Federal no mesmo período. O que eles devem ter feito de crimes juntos? Lembremos que o Silvinei já foi denunciado, ele já responde na Justiça pela compra aí criminosa de veículos blindados. Ele comprou aí de uma empresa cujo dono é amigo do Eduardo Bolsonaro, uma empresa chamada Combat Armor Defense, vendeu aí por mais de 100 milhões de reais veículos blindados para a Polícia Rodoviária Federal, sendo que alguns são do tipo caveirão, sendo que a Polícia Rodoviária Federal não utiliza esse tipo de veículo, ou seja, era só para roubar dinheiro público mesmo. O pior, os veículos foram blindados, para quem não sabe, imagina que um carro pesa 2 toneladas. Quando o carro é blindado, aquele carro fica pesando 5 toneladas. E aí, obviamente, o motor do carro, se é um carro bom, tal, uma picape, tal, aguenta. Só que no caso, eles pegaram um tipo de carro que não aguentava o peso da blindagem dos caveirões. E aí o que acontece é que esses carros ficam com o motor funde. Aí imagina, a Globo chegou a mostrar um vídeo dentro ali de área de conflito na favela, o caveirão subindo o morro e o motor fundiu. Porque o motor não aguenta o peso do caveirão. Porque imagina que um carro jamais o que dobra de peso. Agora, se você imaginar um caveirão, imagina quanto pesa aquela blindagem toda. Esse é o nível aí. Eduardo Bolsonaro e Silvinei Vasquez. O Eduardo Bolsonaro, ele é só amigo do dono da empresa. Não tem ali a ligação direta dele no esquema, mas o Silvinei tem. E o Silvinei já está respondendo por isso e vai ser condenado por isso. Ele pode fazer uma delação no âmbito disso aí? Pode. Porque a delação premiada não quer dizer que a pessoa vai delatar os mesmos crimes pelos quais ela está sendo investigada ali no âmbito da delação. Exemplo, Silvinei Vasquez, ele é quem aí, e está para finalizar o inquérito até agosto, ele é quem impediu os petistas de votarem nas eleições. Ele pode delatar e dizer, olha, eu fiz isso, mas foi a mando aí de outra pessoa. Quem será que mandou o Silvinei Vasquez impedir os petistas de votarem no segundo turno das eleições? Quem será? Ele pode delatar? Pode, mas se ele não quiser delatar ali, ele pode pegar outros crimes que ele sabe e falar, olha, eu sei do crime A, B, C, D, E, de fulano, cicrano, beltrano, etc, 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 e dar ali o caminho para a Polícia Federal encontrar. Se forem crimes aí graves, de pessoas aí que estão no mesmo nível de hierarquia ou acima dele na quadrilha bolsonarista, aí a delação pode ser fechada. Senão, não. Só que pelo fato de já ter sido anunciado via imprensa que tem 3 delações e depois, um dia depois, o diretor-geral da Polícia Federal, ele teve um café da manhã com jornalistas e ele falou que pelo menos uma delação já está fechada, isso causou desespero total aí nos bolsonaristas. Então eles passaram a atuar em 2 frentes. A primeira, em bloco, pediram para o Alexandre de Moraes, ó, vamos visitar o Silvinei, vamos para a prisão lá visitar o Silvinei. Então vão todos para a jaula. Seria bom se eles entrassem e não saíssem mais da prisão, né? Mas tá, já vamos saber o ambiente em que eles vão estar em algum tempo, em que eles estarão em pouco tempo. Tá, e o segundo é tentar aí desesperadamente soltar o Felipe Martins, porque temem que o Felipe Martins vai delatar, se é que já não está fechando aí uma delação. O do Bolsonaro está fazendo posts diários aí, dizendo, olha, alguém saberia dizer quem é esta amiga que não aconselhou o jornalista, que aconselhou que o jornalista não escrevesse sobre o caso do Felipe Martins? Aí eles colocaram um jornalista bolsominion da Veja para dizer o seguinte, comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso do Felipe Martins. Ela foi rápida, não faz isso. Aí ele perguntou, por quê? Aí a jornalista respondeu, porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem coisa errada, mas é melhor empurrar para baixo do tapete. Aí diz aí a fanfic, como se chama aí, criou aí uma historinha da cabeça dele para dizer que jornalistas
estão se autocensurando para não escrever do caso do Felipe Martins, que ele foi preso. O Felipe Martins foi preso, primeiramente, porque não se sabia a localização dele. Desde que teve a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, ele sumiu do mapa. Ninguém sabia onde estava o Felipe Martins. Então, a investigação foi avançando, muitos foram presos e aí se descobriu que ele escreveu a minuta golpista e ele esteve nas reuniões golpistas do Bolsonaro. E ele era um dos que mais incentivava. Além disso, ele caiu na delação do tenente-coronel Cídio. E lembre-se, a delação tem que ter provas. E tinha o celular inteiro do tenente-coronel Cídio, os e-mails e a agenda dele. A Polícia Federal cruzou os dados de celulares e viu, o Felipe Martins claramente estava ali na organização do golpe. E a gente não sabe nem onde ele está. Então, mande prender. Foi dada a ordem de prisão, acharam o Felipe Martins e tal. Tá preso. Aí, entre os inúmeros motivos para a prisão dele que foram elencados, um deles era a suspeita de que ele estava no voo do Bolsonaro no dia 30 de dezembro, que deixou o Brasil, que foi o voo da fuga do Bolsonaro. Ele está naquele voo, seria um crime? Não, seria um indício a mais contra ele, fora os inúmeros que a polícia disse. Mas os bolsonaristas se agarram naquilo, porque depois o governo americano disse, olha, não tem registro de entrada do Felipe Martins naquele voo, naquele dia. Então, ele muito provavelmente, se ele estava naquele voo, ele entrou ilegalmente sem passar aí pelos trâmites, como o Bolsonaro podia fazer porque era presidente. Não era ilegalmente, mas não passava ali pela imigração. Ou ele não estava no voo, ele foi para os Estados Unidos depois, enfim, ele sumiu. Esse é um dos inúmeros motivos para a prisão dele. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.